É uma honra e uma satisfação imensa fazer parte desse grupo honroso em que participam o doutor José Roberto Brito Jardim, doutor Walter Zin e o emérito colega doutor Ricardo. Na verdade, participantes da construção da grande Sobrafir e pessoas que nos auxiliaram e que formaram todo o grupo que aqui hoje está. É muito importante para mim estar participando e até ter começado essa situação. A gente faz parte do início e fica sempre achando que é um dos primeiros. Mas, de qualquer maneira, primeiro mesmo é quem tem no coração a vontade de ser fisioterapeuta respiratório. E eu acredito que todos permaneçam dessa forma. E agora, então, eu vou iniciar passando a palavra para o doutor Ricardo, lembrando da nossa fundação, em 1986, quando eu participei sob procuração, porque eu estava amamentando a minha filha, e eu não podia deixar de jeito nenhum, não sou a Maria Ângela, mas de qualquer maneira não pude. E vou trazer destaques aqui, que eu gostaria que cada um falasse, a parte não estou conduzindo não, viu? Por favor. O doutor Roberto Brito Jardim e o doutor Walter Zin, em relação ao nosso emérito título de especialista, que deu pano para manga e deu uma discussão e uma briga terrível. Eu apanhei no Rio de Janeiro, viu? Apanhei de uma colega porque não defendi. Eu falei, não tem que defender, existia um critério e esse critério foi respeitado. Disso eu tenho certeza. Nós todos não sabíamos. Na verdade, na hora eu levantei e fui receber o título, porque eu não sabia de nada antes. Enfim, eu não vou adiantar. O que eu acho que fica disso tudo aqui, para não me alongar, é um caminho brilhante que todos nós fizemos, principalmente merecendo destaque esses dois grandes médicos que nos auxiliaram, além do doutor Alfredo Coelho, que não está presente aqui pelo que eu vi, que foi a banca examinadora, porque isso, na verdade, deu uma força, ou melhor, vamos dizer, uma questão administrativa ao título e validou a especialidade. Por outro lado, existe em todo o nossa garra, desde o início, desde 1983, e eu diria até mais cedo. Eu digo que eu me formei em 77, no ano da regulamentação da profissão. Então, eu digo que a profissão me acompanha. E aí eu fico muito honrada de fazer parte disso aqui. Eu amo a fisioterapia até hoje, demais, escolhi essa profissão e agradeço muito aos colegas médicos. Aliás, diga-se de passagem, eu nunca tive problema nenhum com os médicos, todos eles. Trabalhei no Hospital de Grande Porte, no Hospital do Rio de Janeiro, no Federal Servidor do Estado e no Instituto Nacional do Câncer, que eu sou vinculada, e os médicos iam me defender quando alguém falava. E, na verdade, o que eu quero trazer para vocês aqui é que a minha garra, a minha defesa era a ciência. Discutíamos as ciências, falávamos sempre. Escuta, já viu o raio-x? Já viu a tomografia? Eu dizia isso. E todos os médicos aceitavam, é isso mesmo, ela tem toda a razão. Então, eu agradeço a todos vocês e passo a palavra para o colega. Obrigada a todos, um forte abraço, porque eu estou aqui de casa, não posso, mas vai de coração, ok? Bom, gente, para mim está sendo muito importante esse momento, porque eu sempre tenho uma preocupação com a história. Além de ser fisioterapeuta respiratório, eu sou escritor. Então, eu tenho essa preocupação de que fique a história para as novas gerações. E essa preocupação dessa diretoria, no momento da Sobrafir, e fazer esse momento com todos esses fisioterapeutas e os médicos convidados aqui, o doutor José Roberto Brito Jardim e o doutor Walter Zin, que participaram da primeira banca do título de notório saber em fisioterapia respiratória, quando os 11 primeiros fisioterapeutas no país, no qual aqui Beatriz Brandão e eu estamos entre esses 11, eu tive também a grata satisfação de quando eu morei no Rio de Janeiro, em 1980 e 81, trabalhando com o Carlos Alberto Caetano Azeredo, que foi o nosso grande incentivador, eu
também cheguei a trabalhar junto com Beatriz. E depois Beatriz, numa casualidade da vida, foi morar em Recife e a gente voltou a trabalhar junto. Então, é um momento muito bom. E doutor Roberto Brito Jardim, nós montamos até curso em Recife junto. E o doutor Walterzinho, nós nos conhecemos na época que eu morava no Rio de Janeiro. Então, eu estou muito satisfeito de estar junto com vocês três, deixando essa coisa para as próximas gerações, para que eles possam realmente saber das pessoas que viveram aquela época, que viveram essa construção da fisioterapia respiratória. Como Beatriz falou, não é que nós somos os primeiros, mas em se tratando de criação da sociedade brasileira, que hoje é a Associação Brasileira, nós estávamos lá como fundadores. Eu tive a grata surpresa de, no 3º Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória, foi na cidade de Olinda, na minha cidade, onde eu vivi metade da minha vida, e eu fui o presidente desse evento, e foi exatamente lá que foi criado a Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória, que hoje é a associação. Então, para mim, nesse momento, é muito importante saber disso. Eu vou agora deixar um pouco que o doutor Brito Jardim, que está do meu lado, meu amigo, que fazia muito tempo que a gente não se via, né? A última vez foi até lá em Recife, né? Depois a gente se encontrou em Salvador e por aí, pelos congressos. Vou passar a palavra para ele, desde já, agradecendo a ele, ao Walterzinho e, como a Beatriz falou, ao doutor Alfredo Coelho, de eles terem revalidado esses títulos nossos em 1994, do título em Notório Saber. Então, a gente agradece a presteza deles e toda essa vontade deles que eles tiveram, já que eles já tinham essa ligação com os fisioterapeutas e tiveram em ajudar o nosso trabalho na associação. Bom, Ricardo, para mim foi um prazer naquela época ter participado. Eu já tinha algum contato, ou bastante contato com os fisioterapeutas. Eu lembro que depois em Recife, o Hélio Pio, o Walterzinho, eu fomos inclusive homenageados, e aquilo eu tenho hoje como uma honra até hoje, dentro da minha carreira acadêmica. Minha carreira acadêmica está praticamente, ela toda associada aos fisioterapeutas. No início não, porque eram só médicos, mas a pneumologia da Escola Paulista foi a primeira cadeira clínica a abrir pós-graduação para não médicos. E tivemos lá, então, o início com os nossos fisioterapeutas fazendo suas teses. Talvez os 2 ou 3 primeiros tenham sido a Marinês Feltrin, a Ada Gastaldi, Marcelo Veloso, talvez algum possa ter passado o nome agora. Meu outro contato intensos com a fisioterapia respiratória, eu me orgulho muito disso, foi o nosso curso de especialização em fisioterapia respiratória, que abriu em 90, 91, e foi o primeiro curso autorizado pelo Ministério da Educação. Com uma particularidade, como já citei em outras ocasiões, que ao falar com o relator do Conselho Federal de Educação sobre o nosso curso, ele dizia que 3.500 horas era um número de horas para mestrado. E como é que eu ia fazer isso, uma especialização? Eu achei que esse era o único modo que o fisioterapeuta ficasse muito bem treinado. E a intenção foi que os nossos fisioterapeutas, e não era para os fisioterapeutas, para nós médicos também, né, e também o enfermeira, que nós aprendêssemos a conviver trabalhando multiprofissionalmente. E eu acho que nós alcançamos esse objetivo no Hospital São Paulo, e depois isso serviu de exemplo para muitas outras universidades, abriram seus cursos de especialização e de pós-graduação para não médicos. Isso me deu muito orgulho. Outra participação intensa que eu tive também com os fisioterapeutas foi no estudo Platino. O estudo Platino é um estudo que foi randomizado de avaliação de DPOC, a prevalência de DPOC na cidade de São Paulo. Foram 1.000 casos randomizados em 2003, depois nós voltamos em 2012, e toda a parte técnica foram feitas pelos fisioterapeutas. Nós achávamos que eram as pessoas mais qualificadas para fazer essa avaliação residencial. Foi a primeira vez no mundo que se fez um estudo de prevalência de DPOC com a espirometria na casa.
Eu fui coordenador da pós-graduação em reabilitação, tivemos um número muito grande de fisioterapeutas, e um orgulho também foi que, quando nós chegamos no número 200, 82% dos fisioterapeutas que haviam feito o curso conosco, de mestrado ou doutorado, estavam em alguma universidade. E vários deles, depois nós tínhamos uma relação, eles mantiveram um laboratório de pesquisa. Essas coisas dão sempre um orgulho e nos dão um prazer de saber que aprendemos a trabalhar junto. Como alguém já falou, não era o hábito, né, de nós podermos conviver junto, e vimos então que não há modo de se atender um paciente se não seja multiprofissionalmente. O fisioterapeuta, a enfermeira, um psicólogo, um terapeuta ocupacional e o médico, né? Isso então, Ricardo, sempre foi um orgulho para mim, mas eu acho que particularmente para a pneumologia da Escola Paulista, esse aprendizado de como trabalhar junto em bem do paciente. E o Walterzinho, eu tenho certeza que ele também vai nos dizer o que ele teve de tão intenso nesse mundo da fisioterapia. Bom, muito obrigado por ter passado a palavra para mim. Agradeço também a Sobrafir pelo convite. Muito honroso de estar aqui hoje falando do passado, né, um pouco da história. Enquanto o José Jardim, meu grande amigo desde 79, eu acho, atacou mais o lado clínico, digamos assim, eu fui pelo lado da fisiopatologia e fisiologia, né, respiratórias, e que interessam os fisioterapeutas. Então, eu não sei bem como começou a história, talvez seja, o Moreira pode me ajudar, por favor, talvez seja via Carlos Alberto Azeredo, talvez seja via Carlinhos, naqueles cursos dele aqui no Rio de Janeiro. Outra possível entrada foi a minha participação no Congresso de Belo Horizonte, em 1990, onde eu fiz 3 conferências sobre fisiopatologia respiratória. Então, eu tenho essas duas dúvidas, a dúvida dessas 2 entradas, qual dela foi a que me levou, digamos assim, a pertencer ao mundo da fisioterapia. Mas eu, nessa caminhada com os fisioterapeutas, eu orientei 39 alunos de iniciação científica da fisioterapia. Formei 22 mestres. A primeira foi a Maria da Glória, Belo Horizonte. 25 doutores. E a primeira foi a Sara Lúcia Menezes. Tive 4 pós-docs, fisioterapeutas. Publicamos juntos, fisioterapeutas, alunos meus e eu, 100 artigos publicados em revistas de grande impacto. Escrevemos 8 trabalhos de revisão, 25 capítulos em livro, e aqui eu ressalto o livro da Maria da Glória, que teve a edição primeira, depois a edição segunda, por então 25 capítulos com alunos meus do laboratório, como eu falei, na área de fisiologia e fisiopatologia. Dentre esses números todos que eu falei, é bom ressaltar aqui, o professor Jardim já levantou esse ponto, eu sou orientador também da clínica médica. E na clínica médica, a gente também tem orientandos da fisioterapia. O curso de fisioterapia na Federal do Rio, ele tem englobado dentro dos 3 cursos da Faculdade de Medicina. Então, é medicina propriamente dito, fisioterapia e fono, audiologia. Então, esses 3 cursos pertencem à Faculdade de Medicina. Então, nesse respeito mútuo, nessa acolhida mútua, a gente, na clínica médica, recebe também os alunos da fisioterapia. Então, dentre esses números que eu mostrei aqui, que eu falei aqui, há alunos do hospital, da clínica médica, mas não tão intensamente como o fez o Jardim. E era muito interessante participar desse convívio, né, com os fisioterapeutas, porque no Congresso Europeu, o Jardim se lembra bem disso, nos congressos da Sociedade Europeia de Pneumologia, existe uma sessão de fisioterapia. Então, era muito comum nós nos encontrarmos em alguns lugares do mundo por aí, no mesmo congresso, e eu me lembro muito bem, uma vez que Glória e eu fomos de Munique para Berlim, no trem-bala,
e nós andamos a pé Berlim inteiro. A diferença é que eu não usava salto alto. Então, ela sofreu um pouquinho, mas foram dias muito interessantes. Esse convívio, né, de convívio constante com os meninos, com os fisioterapeutas procurando o laboratório, expandiu muito o horizonte deles. Por exemplo, a última tese de mestrado que eu orientei como fisioterapeuta foi em 2019, ela concluiu em 2019, e ela estudou o efeito de uma cianotoxina, que é uma toxina criada por uma bactéria, uma cianobactéria, na realidade produz oxigênio, produz mais do que a floresta amazônica, ou seja lá o que for, estudou o efeito dessa toxina nas mitocôndrias do pulmão. Então, vocês podem pensar assim, não tem nada a ver com fisioterapia isso, mas tem com o método científico que o Jardim acabou de falar aí. Tem que aprender como é que você vai olhar para um problema, resolver esse problema, tirar suas conclusões do problema. Isso pode ser expandido para qualquer área. O método científico é o mesmo, né? Então, essa menina lucrou muito com esse estudo das mitocôndrias pulmonares. Foi a primeira vez que a gente conseguiu extrair mitocôndria de pulmão, porque é difícil. O pulmão não tem muita mitocôndria. Até no momento, nós estamos escrevendo um artigo, que ela vai ser a primeira autora, de método, escrevendo o método como é que se extrai mitocôndria de pulmão. Então, eu acho que nesse papel da formação, né, da mente científica, que é importante, como foi dito pela Beatriz, foi dito pelo Jardim, em qualquer área, nós atuamos muito junto com a fisioterapia. Eu agradeço muito essas meninas todas, esses rapazes todos. Eu tenho um agora que está empregado em Barcelona, que a gente estava falando do pessoal que está trabalhando em outras universidades. Eu tenho um ex-aluno que agora é professor em Barcelona. Foi embora, mas, enfim, é importante que ele foi criado para se dar bem na profissão e na vida, né? Eu queria mostrar o presente não, eu, o Jardim e eu somos associados honorários da Sobrafia. Nós recebemos isso aqui, ó. Opa, deixa eu não sair de foco com ele. Peraí. Pronto. Esse é um troféu que nós recebemos, que diz aqui que nós somos membros honorários da Sobrafia, e foi justamente no Congresso de Recife que nós ganhamos esse prêmio, onde, aliás, eu consegui dançar um bom forró. Não vou dizer com quem, porque aí não estou autorizado a isso. Mas foi um congresso. Essa convivência que é muito importante. Essa alegria que as fisioterapeutas têm, que os fisioterapeutas têm, é muito importante para a evolução da formação. A garra, né? O Carlinhos, por exemplo, ele dava a camisa dele para os outros, era um sujeito extremamente colaborativo e lutador. Eu me lembro que nesse congresso do Rio, aqui no Hotel Glória, ele chegou e falou para mim assim, olha só, você vai ficar aqui no hotel. Eu falei, mas peraí, eu moro no Rio de Janeiro, moro não muito longe do hotel. Não, mas é mais importante que você fique aqui. Pode ter alguma reunião no túnel, que a sua participação seja importante. E assim fiquei eu hospedado no Hotel Glória, morando no Rio de Janeiro, mas a pedido do Carlinhos, né? Então, ele era um sujeito que ele tirava a camisa e dava para os outros e lutou muito pela fisioterapia, né? Trabalhava na BBR no começo. E tem uma história muito bonita, na realidade. Mas, então, sobre Salvador, 94, eu não me lembro exatamente como é que foi feito, como foram feitas as regras do jogo. Talvez o Jardim possa se lembrar. Eu sei que eu tinha um papel na mão e tinha um monte de currículos para avaliar. E assim foi feito. Nós avaliamos os currículos e saíram os tais 11 nomes ao qual o Moreira se referiu. Eu agradeço mais uma vez, então, pelo convite. Espero que eu tenha contribuído com alguma informação importante. E agradeço muito a fisioterapia por me ter fornecido esses profissionais todos para trabalhar comigo esses anos, desde lá da década de 90, talvez 80, mas enfim. Muito obrigado. Parabéns a vocês todos.
Bem, obrigada a todos. E eu queria, antes de terminar o tempo, que já está basicamente esgotado, ter duas lembranças especiais. Falando o que o doutorzinho falou, eu presidi o primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, que se realizou junto ao Simpósio Internacional de Fisioterapia, acho que foi esse que o senhor participou, e que nós todos ficamos hospedados no Hotel Glória, por conta, para poder um andamento. Vocês não têm ideia do crescimento interno que aconteceu em relação a isso, de paraplégicos, tetraplégicos. O Thomas Clanton acabou indo passear no Corcovado, no horário do evento dele, mas coisas engraçadas. Mas, de qualquer maneira, são fatos que eu acho que têm que ser registrados, porque eu, num almoço pré-evento, no jantar pré-evento, eu perguntando, conversando com o professor Thomas Clanton, eu falei, mas por que vocês sempre procuram e gostam dos profissionais brasileiros? Porque os profissionais brasileiros são perfeitos. Aí eu falei, mas peraí, como? E o senhor não foi para os Estados Unidos? O senhor é inglês, foi para os Estados Unidos? Aí ele virou e falou assim, não, a questão é a seguinte, os Estados Unidos ganham em tecnologia, mas os brasileiros vão mais adiante na cinesioterapia, na atenção ao paciente e principalmente no estudo. Isso eu não estou mentindo. Foi falado em mesa. Então, eu acho importante, num evento desse tipo, que isso seja lembrado. E ainda tenho o maior carinho do Carlinhos, como falou, porque eu digo sempre que ele foi meu mentor, eu estava saindo da faculdade, falei, tá bom, você vai ficar comigo. Tanto que eu não aparecia muito não, viu? Porque ele viajava para o Nordeste, Bia, você vai ficar aí, porque eu sei que se você não ficar aí, acaba tudo. E eu, como era muito arrojada e nova, né? Eu entrava nas UTIs tranquilamente. Como sempre fui organizada, evoluía tudo nas papeletas. Aí o pessoal falava, eu falei, não, tudo tem que ser evoluído na papeleta, seja quem for o profissional. Então, gente, essas são normas que vocês veem, que uma coisa interna de todas as pessoas que fizeram parte, fazem parte da Somafi, inclusive desses dois grandes mestres que estão aqui, e do Coelho, é que a gente tem que se primar pela ciência, porque eu acho que a fisioterapia do embasamento à ciência é sinônimo de pesquisa. Para mim, sempre foi a pesquisa. Acho que o doutorzinho se lembra das pesquisas de espirometria, que a gente começou a fazer uma parte e outra, depois acabou não indo adiante por alguns motivos, alguns terminaram ou não. E sem me estender mais, eu quero avisar para vocês que eu mandei um vídeo, que é uma parte do vídeo final do evento do Simpósio Internacional, em que são as minhas palavras, os cumprimentos ao Carlos Alberto e à Cristina Lacino, em que eu agradeço a todos os membros, tem até música de fundo, viu? Porque eu adoro. Mas acontece por uma questão técnica, o Daniel, o doutor Daniel, me prometeu que iria anexar, tá? Presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Respiratória e Terapia Intensiva, doutora Beatriz Costa Vaz. Gostaria de agradecer a todos vocês aqui presentes, amigos, colegas, que vieram nos prestigiar e apreciar todas as situações que se apresentaram. Apaga a luz, por favor. E conquistas que temos certezas que vão continuar durante o nosso evento. Estamos evoluindo há 25 anos. É importante destacar que a importância de um projeto reside na sua repercussão benéfica para um ser humano. Vale a pena buscar um sonho. Porque, citando Clarice Lispector, reforçaríamos que a mais premente necessidade de um ser humano é simplesmente tornar-se um ser humano. E aí, a partir, nós nos perguntamos, onde está a busca de um verdadeiro profissional? Será permitido a um excepcional fisioterapeuta sonhar, buscar, lutar, sem correr riscos? A que nível chegará este preço?
Acredito que estes eventos tenham sido o maior símbolo de toda a nossa conquista. E a partir daqui, esperamos que eles possam se tornar um marco nas nossas vidas, a nível pessoal e a nível profissional. E que possamos, em cima disso, não só colher frutos, mas continuar pensando no amanhã, continuar contribuindo, trocando ideias, sempre cheios de criatividade. Agradecemos e dividimos a responsabilidade e a consciência dos momentos futuros. A essência de nossa pureza se reflete hoje no especial bem-estar, numa certeza de vitória e numa esperança de mudanças. Esperamos a sinceridade desses profissionais com divisão de emoções e responsabilidade através da pesquisa e trabalho de cada um, reunidos em prol do deficiente. A ciência é a melhor proposta e poderá nos fornecer estas respostas através do respeito mútuo. Hoje e sempre agradeceremos a todas as gerações, especialmente a terceira idade, pela convicção de que fazer por acreditar e trabalhar no que se gosta não enferrujam a alma. Gostaria de convidar aqui o emérito professor e pesquisador, meu amigo pessoal, Dr. Carlos Alberto Caetano Azeredo, presidente do 8º Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória e atual presidente empossado da Sociedade Brasileira de Fisioterapia Respiratória, a quem eu dedico a realização e meu empenho de todo o primeiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Respiratória. Divido essas palavras com ele e espero que esse congresso, que o nosso congresso, possa ter repercussão positiva na sua relação inspiração-expiração. E daqui para frente possamos conviver de uma maneira mais serena e que nós possamos enxergar os nossos frutos brilhando numa companhia inestimável, de uma amizade profunda. Vale lembrar aqui a todos os profissionais latino-americanos carinhosamente representados, a quem eu chamo, pela doutora Cristina Lacino, que com todo carinho eu gostaria que aqui comparecesse e distribuísse a todos nós esse seu sorriso e apoio sempre presente na realização e na ideia do Fórum Ibero-Americano de Fisioterapia Respiratória. Eu só queria fazer um desafio à fisioterapia brasileira, respiratória brasileira. Nós fundamos a ALAT em 1996. Esse ano, agora em julho, cumprimos 25 anos e houve uma relação intensa entre nós, ex-presidente, e algumas pessoas que participaram desde o início. E uma das coisas que foi comentado é que o nosso, que deveria ser um departamento forte, temos lá como toda a sociedade, DPOC, asma, etc., etc., mas o nosso departamento técnico ou não médico, como queira chamar, depende de cada associação, ela tem uma participação dos fisioterapeutas brasileiros muito pequena. Eu gostaria muito, e eu ficaria muito contente, eu sinto isso é uma frustração minha, que estando no país da América Latina, com os melhores fisioterapeutas respiratórios, que a Sobrafir, ou os fisioterapeutas respiratórios da Sobrafir, não participem da ALAT e criem lá um departamento tão forte quanto é o da American Thoracic Society e da Sociedade Respiratória, ou da ERS. Essa é uma frustração, é um desafio que eu faço a todos. Certamente a nova diretoria, ouvindo isso, vai incentivar e vai tomar as providências que são necessárias para acabar essa frustração de vez. Esse congraçamento que sempre houve com esses profissionais, e aqui na América Latina com o Alfredo Coelho, que a gente chega a dizer que ele é o mais brasileiro de todos os estrangeiros, porque ele estava sempre presente nos nossos eventos, então criou essa coisa desse carinho, assim como a fisioterapia sempre teve esse carinho pelo Dr. Walterzinho e o Dr. Jardim, sempre também teve com o Alfredo Coelho.
Eu tive a oportunidade de conhecer, eu estava conversando isso com os colegas aqui, eu conheci o Alfredo Coelho em 1978, em maio, num evento nordestino de fisioterapia e terapia ocupacional, onde ele foi dar umas palestras lá em maio de 78. Em maio de 79, eu conheci em Teresina o caso Alberto Caetano Azeredo, que depois eu passei a trabalhar com ele em 80 e 81, que era um verdadeiro entusiasta da fisioterapia. Realmente a gente deve muito a ele, porque o entusiasmo dele foi o que fez, quando eu conheci ele no último ano da universidade, de cara dizer a ele, eu vou ao Rio de Janeiro, vou trabalhar com você. E ele disse, pode chegar lá, estamos às ordens. Então, essa coisa desse entusiasmo, e o doutor Walter falou aí, de se hospedar no próprio hotel, né? Quer dizer, parece estranho. Lá eu fazia isso quando o Jardim foi dar um curso lá, eu me hospedei no hotel que ele estava, a gente fez o curso lá em Boa Viagem e eu saí de casa com a mala. Teve gente que perguntou, mas está indo para algum congresso? Eu digo, não, é o curso. Vai com a mala, eu digo, é aqui em Boa Viagem. E vai com a mala, porque nós vamos se hospedar lá. Porque é no café da manhã, é no almoço, é no happy hour, que há essa coisa do entrosamento. E começam a ver os trabalhos, vamos fazer um trabalho sobre isso, que tal a gente montar isso, que tal a gente montar aquilo, quer dizer, não é aquela coisa de simplesmente comparecer no horário, dar a palestra e ir embora. E vocês sempre fizeram isso com a gente, sempre chegou ao ponto até de dançar o forró lá em Olinda, né? Quer dizer, isso mostra que a coisa continuava, era de manhã, de tarde e entrava pela noite, quer dizer, isso tudo realmente fez os fisioterapeutas respiratórios ter sempre esse carinho por vocês, que foi uma coisa muito importante para o nosso crescimento. E, na época, cobravam muito da fisioterapia. Vocês não têm comprovação científica. Mas a gente não tinha aonde comprovar, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha uma associação, a gente não tinha nada. É sempre bom lembrar que, apesar de, tecnicamente, a fisioterapia ser desde o início do mundo, mas dentro de um contexto da profissão em si, somos muito crianças ainda, né? A população tem sempre o costume de conhecer o médico, a enfermeira e o odontólogo, né? Então, as profissões que foram surgindo depois são os filhos disso. Então, a gente não tinha esse apoio antes. E aí foi fundamental o trabalho de vocês junto conosco, dando esse respaldo, que era um respaldo que não era só dentro da fisioterapia em si, mas era um respaldo que ultrapassava esse limite. Ele chegava aos profissionais médicos e de outras áreas da saúde e chegava ao próprio paciente, quando ele via que a coisa não era só isoladamente o paciente ser trabalhado com um profissional em si, mas sim com um grupo multiprofissional. Então, esse respaldo a gente agradece. E hoje a Sobrafi é extremamente reconhecida, são 35 anos de estrada, e vamos em frente que o pessoal está tocando direitinho a associação. Nosso próximo evento já é próximo ano, em abril, foi adiado, mas já está remarcado para abril em Florianópolis, Santa Catarina. De cara já tem mais de 700 inscrições. Então, a coisa, mesmo com pandemia, com toda essa dificuldade, mas vamos em frente.